mudar. Então hoje nós vamos falar sobre alguns inimigos da mudança, ok? Alguns inimigos que nos impedem de mudar, ok? Ai. Então, Bastante, hein? tem bastante inimigos que nos impedem de mudar. Então nós vamos falar nesses inimigos mediante aquilo que a gente tem visto, aconselhado muitos jovens. Esse é um culto de jovens, então nós vamos estar trabalhando esses tópicos. Eu creio que vai trazer para você um direcionamento, ok? Então assim, o primeiro inimigo que nós queremos falar para vocês, ok? O primeiro inimigo, né, que a gente quer falar para vocês é a preguiça. É a preguiça. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18, vai dizer assim, Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. Esse é um comportamento aprendido que é bem difícil de cortar, hein? Sim. Então, o primeiro inimigo que nós falamos sobre da mudança é a preguiça. Não tem como ter mudança se a pessoa é preguiçosa. O preguiçoso, ele tem preguiça até de pensar na mudança. O pensar na mudança já gera nele um desconforto, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Não sei se a Amanda quer trabalhar um pouco sobre esse ponto. Não, é complicadíssimo, porque assim, se a pessoa ela é preguiçosa, igual você falou, só o pensar no trabalho que ela vai ter, de ter que aprender a fazer algo novo, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, né? O preguiçoso não gosta de trabalhar, então vai ter que aprender um novo hábito, um novo comportamento. Eu tenho que estudar, né? Eu preciso então ter o hábito de ler, eu tenho que ter o hábito de escrever, de anotar. Então, se a pessoa ela é preguiçosa, dificilmente ela vai querer ter o trabalho, sair dessa zona de conforto para mudar, né, esse hábito, né, esse comportamento aprendido aí que é a preguiça. E como diz o próprio versículo, né? Não vai trocar nenhum, tá lá, a casa tá caindo aos pedaços, tá lá pingando, tá lá deitado no sofá e a goteira tá lá pingando, mas não tem, só de pensar aí lá em cima, fazer uma mudança no telhado, ele já se cansa. Então, não tem como mudar se é preguiçoso, né? Pensa aí, tenta lembrar, se tem algum comportamento assim que você fala que você quer mudar e que você tem aquela preguicinha, que não quer ter aquele trabalho de fazer algo diferente, seja, como eu mencionei aqui, uma leitura, né? Ler a Bíblia. Quanto crente é preguiçoso, não lê Bíblia, não tem tempo de oração. E aí, porque dá preguiça, a hora que eu começo a ler a Bíblia dá sono. Então, olha aí, um inimigo da mudança é a preguiça. Você sabe que tem que mudar esse hábito, então vamos trabalhar para isso. Talvez você falando, pastor, já tem um bom tempo que eu já tenho. Eu acho que eu sou um preguiçoso, mas deixa eu dizer para você, querido. Nós estamos passando para vocês, nós estamos identificando juntamente com vocês isso, né? E assim, a gente às vezes é tendencioso a ser preguiçoso, né? A gente às vezes é tendencioso, dá uma preguiça, mas ao longo do tempo podemos trabalhar isso e não ser um preguiçoso, né? Porque só aqueles realmente que experimentaram mudanças verdadeiras são aqueles que arregaçaram a manga, aqueles que falam, não, eu tenho, bora lá, bora fazer, eu não sou um preguiçoso. Outro inimigo Outro inimigo da mudança, ok? É a vitimização. Eu coloquei aqui viver como vítima. Deixa eu explicar como isso. Pastor, então quer dizer que não tem vítimas? Tem vítimas. Claro que sim. Talvez você sofreu, talvez você foi vítima no seu passado. Agora, deixa eu só recolocar agora. Não quer dizer, se você viveu, né? Se você foi vítima no seu passado, não quer dizer que o seu presente você tem que viver como vítima. Verdade. Tá, porque às vezes as pessoas nos procuram como casais de pastores e procuram, pastor, eu quero mudar, mas ele já viu aquele céus, vida, tristeza. Eu não consigo, já fiz de tudo. Já fiz de tudo, já tentei, sempre se vitimizando. O que aconteceu, o que? Mas olharam pra mim, não sei o que. Então, querido, eu não tô negando que você talvez sofreu algo. Sim. Né? Eu ouvi algo interessante que
o seu passado, talvez você não foi responsável pelo que aconteceu no seu passado, mas pelo que vai acontecer no seu futuro, você, e futuro e presente e futuro, você é responsável. Sim. Tá bom? É isso mesmo, porque realmente quando a pessoa ela entra nesse ciclo de vitimização, ela se vê incapaz de mudar, né, a sua própria condição. Quando a pessoa ela tem uma mentalidade de vítima, né, dessa vitimização, sobre aquilo que ela sabe que precisa mudar para que ela seja mais feliz, ela se coloca numa condição de incapacidade, né? Então isso é um inimigo muito sério da mudança. Se eu me vejo como uma pessoa incapaz de controlar a minha própria vida, então eu estou cedendo ao outro a capacidade de me controlar, né? Então, um exemplo, por exemplo, quantas pessoas percebem que são muito, a gente chama de melindrosa, né? Muito coitadinha, sim, né? Tudo que as pessoas falam pra ela se sente magoadinha, ofendida, e isso é algo que precisa ser mudado, né? Emocionalmente falando, na questão do seu comportamento, porque ela sai irritadinha, sai bravinha, vira a cara pras pessoas. Isso é algo que precisa ser mudado. Só que ela se vê sempre como vítima. As pessoas que me perseguem, as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que têm que me aceitar como eu sou. Então ela se coloca nessa condição de vítima, só que ela não é feliz, seu ciclo de amizades acaba sendo interferido e ela não toma uma postura, uma posição de mudança. E às vezes a pessoa pode realmente estar passando por uma perseguição, mas isso não quer dizer que você tem que se igualar a essa pessoa. Sim. Né? O que aconteceu com, nós vemos aqui a história, né, de José, meus irmãos, então assim, imagine se José se colocasse numa posição, ele foi vítima, mas ele não se colocou. E no processo, no final, ele vai entender, nós vemos ali no finalzinho do capítulo, ele vai falar, o que vocês fizeram mal contra mim se tornou em bem. Sim. Agora imagine se ele entra na caixinha, na defensiva, ele não ia deixar o trabalhar de Deus na vida dele, ele ia matar os irmãos dele, ou escravizar os irmãos dele, alguma coisa ia acontecer, porque uma pessoa que entra na caixa da vida, ele se torna uma vítima, né? Ele se torna uma vítima, ela começa a atacar, né? Ela não se deixa trabalhar por Deus, porque as feridas que aconteceram quando algo aconteceu, né? Então, assim, muitas vezes Deus trabalha conosco para que nós realmente não nos tornemos vítima. Amém. Outro ponto que muitos, né, têm vivido e tem impedido que haja mudança é desculpas. Viver, né? Viver desculpas, dando desculpas, né? Quem vive de desculpas coloca empecilho para tudo, né? Me dá, o tempo não vai dar, entra na questão da culpa todos, menos ele, né? Sim, ou às vezes também se culpa, né? Sim, se culpa. Mas sempre tem uma desculpa pronta para justificar o porquê que ela não muda, o porquê que ela não conquista, o porquê que ela não trabalha, o porquê que ela não namora, o porquê que ela não casa. Sempre tem uma desculpa, né? A questão do vício. Eu faço, eu bebo isso, eu fumo isso. Não, é por causa disso. Sempre arrumo uma desculpa. Pornografias, né? E tantas outras coisas. A gente tá falando aqui para jovens, sim, então a gente sempre coloca esses alertas, né? Pare de dar desculpas. Se você tem um hábito, se você tem um comportamento que não tá realmente correspondendo com aquilo que Deus tem para você, o melhor de Deus para você, saia dessas desculpas, né? Assuma a responsabilidade da sua vida e vamos lá, direto para mudança. Sim. Então, esse é mais um ponto, se você estiver anotando. Outro ponto é o orgulho. Esse é um inimigo também da mudança, que para muitos, tem destruído muitas vidas, o orgulho. Uma pessoa orgulhosa não muda, porque ela nunca reconhece a necessidade da mudança. Ela não reconhece, né? Ela é orgulhosa. Então você pode chegar para ela e falar assim, olha, o comportamento que você está tendo é errado, o comportamento que você está tendo é pecaminoso, vai te levar para o mal, vai te levar para o mau caminho. E ela fala ainda para você, como assim? Não estou vendo. Né? Ela não reconhece a pior coisa que tem como pastores, quando você chega para uma pessoa, você tenta mostrar o caminho e fala, você está indo para o caminho errado, é esse caminho, e ela fala assim, não,
né? E mais pra frente você vê tudo acontecendo aquilo que você falou. Quantos, né? né? Quantos passam Sim. por esse processo? Realmente é necessário ter uma postura de humildade. Se você quer realmente ser feliz, receber tudo aquilo que Deus tem para sua vida, você precisa se abrir para essa humildade, né? Assim como os discípulos Sim. eram constantemente confrontados. Opa! E um inimigo da mudança é o orgulho, porque o orgulho impede o confronto, né? Sim, verdade. Eu sempre costumo dizer para os meus liderados, né, que liderança sem confronto, né, não gera mudança. Não só a questão da liderança em si, mas uma vida que não é confrontada. Casamento que não é confrontado, querido, eu tô falando com questão do erro. Sim. Não há mudança. Se não há confronto, se há pessoas que pensam que é passar a mão, não, tem que passar a mão na cabeça mesmo, deixa acontecer. Não. Se não há confronto, não há mudança. Se não tem confronto, se não há colocar as coisas na mesa e dizer, ó, é isso, não há mudança. Outra coisa com o orgulhoso ele sempre acha que tá bom. O orgulhoso, você vai falar com ele, não, tá bom. Eu costumo dizer, um pastor antigo, ele sempre falava que orgulho é que nem bafo. Quem tem não sente, né? É bem isso. Quem orgulho é que nem bafo. Fala assim, olha, cara, você tá agindo como orgulhoso. Não, mas é orgulho, dizem que orgulho é que nem bafo, né? Quem tem não sente, mas o outro sente. Você tá falando isso porque é inveja. Sim. Tem um versículo que fala sobre orgulho, que é o Provérbios 29:23, que fala assim: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Então, assim, você não se abre para mudança porque o seu orgulho impede você de enxergar a necessidade, e vai ter uma hora que isso que precisava ser mudado vai ser estourar, né? Vai culminar em um grande problema. E aí, por final de tudo, você acaba sendo grandemente humilhado. Então é muito mais fácil a gente reconhecer, nossa, realmente, eu preciso mudar esse meu gênio, eu preciso mudar esse meu jeito, preciso mudar essa forma de agir ou de me comportar, ou disso que eu faço. E ser humilde nesse quesito para que futuramente você seja exaltado, porque do contrário vem a queda. Sim. Então fica ligado nesse inimigo da mudança aí, quando nós falamos orgulho. Outro inimigo da mudança é a acomodação, aquele que se molda ao sistema, né? Aquele que diz assim, né? Nasci assim, vou morrer assim. Tem gente que fala assim, meu pai, minha tataravó foi assim, a minha avó foi assim, o meu pai foi assim, esse se apega na hereditariedade. Eita, entendeu? Ele se apega nisso, ele se acomoda, né? Nasci assim, vou morrer assim, né? Como diz aquela música lá, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, assim, tem música que parece que vive cantando, não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Tem aquele que às vezes você vai conversar, eu sou bruto assim mesmo, comigo olhou torto pra mim, eu já chego no Paranauê nele, né? Eu sou assim mesmo, pastor, né? Desse jeito que eu sou, né? Não vou mudar, né? Tem gente que bate o pé, não vou mudar. E aí só perde com isso, né? Só perde com isso. Porque a pessoa que se acomoda em todos os sentidos, né? Seja pra si ou seja pra benefício de outras pessoas, só gera perda, né? Então, realmente, é necessário sair da zona de conforto, e isso gera muito incômodo, realmente. Esse é um inimigo de mudanças, né? Sim. Outro inimigo, né, da mudança que eu quero abordar com vocês é o resistente, né? A resistência de mudança. O resistente sabe, é diferente, ele sabe que precisa mudar, mas ele reluta em aceitar. Né? Ele luta em aceitar, ele luta em aceitar, ok? Se essa pessoa não se entregar, não haverá mudança, né? Eu falo muito sobre a questão da entrega, da renúncia, né? Ele é resistente, ele sabe. Olha, você você fala tudo pra ele, você mostra até o que vai acontecer com essa pessoa, mas ela, acho que não, né? Vai postergando, né? Pessoas resistentes à mudança geralmente já criam um bloqueio, né? Ela cria um bloqueio, ela sabe que ela tem que mudar, ela reconhece que ela tem que mudar,
mas ela cria um bloqueio, uma fantasia na cabecinha dela de que não vai conseguir, muitas vezes. Eu acho que esse é o inimigo da mudança, porque é muito parecido com a questão da vitimização, sabe? Sim. De ela acreditar que ela não consegue mudar, né? Mas assim, ela não se vê como uma vítima, ela simplesmente se bloqueia porque é algo novo. Entra a questão do medo aí, né? Sim. A pessoa que é muito resistente à mudança, geralmente é uma pessoa muito medrosa. Então ela sabe que ela tem que mudar de emprego, mas se eu não conseguir outro emprego e se eu não me adaptar, tem casa com alguém, tem planos de mudar do país, mas e se lá não der certo? E se? Então acho que as pessoas resistentes à mudança tá muito linkada à questão do medo, o medo do novo, o medo de enxergar as possibilidades e os benefícios de algo novo. Então ela resiste, vai postergando, como você falou, né? Outro inimigo, e pra gente estar finalizando, hoje nós estamos falando sobre os inimigos da mudança, ok? É a murmuração, ok? Você pode ler esse versículo, por favor? Em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não os entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Uau! Uma das coisas que impede muitas pessoas de mudar é a murmuração, querido. A murmuração é um dos inimigos principais da mudança. É terrível você estar perto de uma pessoa que ela não consegue ser grata por nada, né? Uma pessoa que anda em murmuração, ela é ingrata. Ela vive a vida dela, ó céus, ó vida, murmurando, né? Se tá sol, ela reclama. Se tá frio, ela reclama. Se tem comida, muita comida em casa, ela chega assim, não tem lugar para guardar comida. Eu tô engordando. Se tem comida, ela tô engordando, não tem lugar para guardar. Se não tem, ela fala, nossa, não tem nem 10 centavos. A pessoa nunca está satisfeita. A grande questão do murmurador é que ela nunca está satisfeita, né? Ela tá um ventre insaciável, né? Sim. Ela quer. Não, e outra, eu acho que o que afeta muito o murmurador é que, assim, nenhuma mudança tá boa pra ele. Então, né, tem as necessidades de mudar, mas ele não se adapta a nada, né? Eu tô vivendo isso aqui, tá ruim, vou mudar. Então, vou mudar, vamos colocar assim, mudei. Mas isso ficou ruim também. Mas isso é ruim também. Então, assim, de fato não existe uma mudança porque ela fica nesse nada tá bom, nada nunca tá legal. Sim. Então, esses foram os inimigos que nós falamos da mudança. Nós começamos a falar sobre algumas práticas, né? Porque nós falamos que é difícil mudar, porque algumas práticas, desde a nossa infância, nós vamos praticando, e isso se torna um hábito tão poderoso que é difícil. Mas nós vamos no último capítulo dessa série, nós vamos dizer para você que não é impossível, e nós conhecemos uma pessoa que pode mudar a sua vida. Nós conhecemos essa pessoa que mudou a nossa história e tem mudado e tem transformado em glória a nossa vida. Então nós vamos apenas passar para você as dificuldades, os inimigos, não só passar os desconfortos da mudança, não vamos passar só o que você precisa retirar da bagagem, mas nós vamos falar para você sim aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como gerar uma mudança? Tem aquela frase, né, aquele dito popular que fala assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Só que nós temos a sorte de que o nosso Deus é carpinteiro. Sim. Então, queridos, eu espero que essa série, eu espero que você tenha pegado cada dia essa série. Ela vai ficar salva aqui na comunidade Sene, e também vai ficar salvo no meu canal, pastor Pierre Beto Souza, tudo minúsculo lá no YouTube. Então, assim, compartilhe com pessoas. Talvez algumas pessoas estão enfrentando esses inimigos. Talvez você está enfrentando esse inimigo. Talvez você está buscando mudança, mas talvez você está esbarrando em algum desses inimigos aqui, né? Talvez você está esbarrando com algum desses inimigos. Então, assim, é isso que nós queremos dar para você. Ferramentas para que você possa avançar para a mudança.
para que, quando eu tava falando com a minha esposa, isso não é apenas mais algumas palestras, mais algum ministração, não, a gente quer que realmente isso gere no teu coração uma mudança verdadeira. Amém? Amém. E é isso. Agora, orar? Vamos estar orando para finalizar, tá bom?